trabalho da noite de hoje, quando, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, temos a presença do nosso irmão Paulo Nagai, que vai nos trazer suas considerações em torno do tema que está no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 8, que fala-nos sobre uma realeza terrestre. E durante o momento do passe, o nosso irmão Laus trará também sua participação, analisando a mensagem assinada por Emmanuel do livro Vinha de Luz, que é a lição 173, o Pão Divino. E com isso saudamos aqueles que aqui se fazem presentes de primeira vez e os demais, como também aqueles que nos acompanham pela internet nesse momento. Façamos então a leitura da mensagem assinada por Baltazar, um dos diretores espirituais de nossa casa, extraída do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, que é uma coletânea de psicofonias recebida através de Altivo Panfiro. Tem por título Humildade Sempre. E nos diz o irmão Baltazar: a aprendizagem deve ser constante em todos aqueles que de algum modo administram as sociedades, o conhecimento ou o lar terrestre. Cada vez que o homem se deparar com a própria natureza, observará que em si existem sementes de autoritarismo que precisarão ser combatidas com o mesmo esforço com que se combatem outros defeitos que se possua. O sentimento do poder, o sentimento do comando, faz com que as criaturas criem uma atmosfera extremamente difícil em torno de si, impedindo o seu progresso espontâneo. E como é que se dá o progresso espontâneo nos seres? Se todos observarem, verão que o ser humano passa por 3 fases distintas. A fase primeira, em que ele aprende. A fase segunda, em que convive com outras forças. E a fase terceira, onde exercita todo o seu poder, sua potência de espírito. Essas seriam, pois, as fases da vida que corresponderiam, respectivamente, à infância, à maturidade, à velhice. Na fase de aprendizado, nossa posição é de humildade. Adequamo-nos ao conhecimento que nos é trazido, ouvindo com atenção aos que nos ensinam. A partir de um certo momento, consentimos, podemos assim nos expressar em conviver com aqueles que igualmente dominam. Essa é uma fase perigosa porque dá ensejo às lutas, às tentativas de afirmação. As forças com que convivemos são facilmente testadas por outras que desejam ver de quem é a liderança. É uma das fases mais complexas do homem e se ele não tiver humildade para compreender e aprender, certamente começará aí o seu calvário ditado pelo autoritarismo. Na idade amadurecida, quando todos, por força do progresso do indivíduo, reconhecem nele autoridade máxima, ou poder de comando, ou autoridade de liderança, ou ainda a simples posse de um bem, nesse momento o ser, sentindo-se capacitado a comandar, pode deixar-se envolver pelo sentimento do mando, do poder, e eis que se turbará se não houver para conter suas forças a humildade necessária ao progresso de cada um. Nessa fase também, o homem é testado não diante da coletividade, mas diante da própria consciência, como ele se sente perante qualquer criatura ou qualquer situação. É nesse momento que Deus testa o indivíduo. Aprendamos com a doutrina espírita e com a lição de hoje que o caminho ideal para todos os aprendizes do bem é o sentimento da humildade. Que Deus a todos nós ajude e abençoe. Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar. É uma mensagem bastante profunda e que será para nós um condutor nos raciocínios durante a mensagem do nosso Paulo Nagai.
Elevemos, pois, os nossos pensamentos em prece neste instante, meus irmãos. Jesus amigo, és o Mestre e Senhor de nossos destinos. E aqui nos tens, na noite de hoje, para que possamos compartilhar desses instantes de estudos, reflexões, meditações e, acima de tudo, Senhor, garantir em nós, pelo aprendizado, o alimento necessário aos nossos espíritos para que continuemos firmes, determinados em nossa caminhada na direção do nosso progresso. Agradecemos a oportunidade que nos está sendo concedida. Agradecemos aqui estar, Senhor, mercê do teu amparo, da tua assistência, da condução daqueles que, como tutores de nossa jornada, nos conduziram os passos até aqui. Por isso, pedimos que na noite de hoje sejam os nossos irmãos Paulo e Lawson envolvidos nas vibrações de muita paz, sustentados em suas energias pela presença de seus benfeitores. E, Senhor, que possamos também levar a eles as nossas vibrações de amparo, de sustentação durante suas alocuções. E que seja em teu nome, seja pela assistência desses benfeitores e, sobretudo, pela misericórdia infinita de Deus, que com a devida permissão possamos então, de nossa parte, dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A mensagem que está no verso da nossa folha, não é? Uma realeza terrestre. E vejamos o que ela nos diz, já que é uma mensagem de uma rainha de França, dada em Havre, em 1863. E ela nos diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu via acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçam. Uma rainha de França, Havre, 1863. Passamos então a palavra ao nosso Paulo Nagai, rogando para ele as melhores vibrações de apoio. E que Deus o abençoe.
Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Hoje, como toda quarta-feira, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e a página que a Yara acabou de ler é do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 8, Uma Realeza Terrestre. Ela é uma mensagem de um espírito que foi uma rainha na França, assim que ela se intitulou. E o objetivo dela nessa comunicação é claramente nos chamar a atenção para o problema que ela passou. E ela começa até citando a passagem, né? Meu reino não é desse mundo, e ela, tipo que pensando alto, pô, quem melhor do que eu entenderia isso? Porque foi justamente o que aconteceu comigo. Isso é uma reflexão desse espírito. Então ela tem uma preocupação de passar para nós que estamos lendo a mensagem o quanto ela sofreu por ter uma visão totalmente voltada para o lado terreno. É uma grande diferença isso. Ela conviveu com a riqueza, com o poder, e a narrativa dela é essa. Quando ela desencarna, chega no plano espiritual, e ela achava como espírito. E aí não entra nem a questão aí de qual era a noção dela do plano espiritual, do que iria haver depois da morte. Mas ela, na cabeça dela, fala assim, pô, você é recebida com pompa de uma rainha, né? Eu sou uma rainha, vou receber isso tudo. E para surpresa dela, ela chegou lá e não teve nada daquilo. A realeza não a acompanhou. E muito pelo contrário, se decepcionou mais porque ela olhava pessoas que conviveram com ela, que ela não dava valor, justamente por não ter as divisas que ela tinha, não eram graduados, em termos de sociedade, de dinheiro, ou quem quer que fosse, ela achava que aqueles ali eram lixo do lixo. E chegou lá, ela viu o contraste, pois exatamente aquelas pessoas, muitas daquelas que ela não considerava, não dava valor, porque não era do top dela, ela viu que eram espíritos mais elevados que ela, tinham mais honras do que ela. Esse foi o problema e a decepção dela. Então, o que ela tenta passar é justamente, não tomem cuidado para não passar pela mesma coisa. Presta atenção no que vocês estão fazendo. E é muito interessante que ela chama a atenção dos homens, a humanidade aí de uma maneira geral, não corram atrás desses bens terrenos, porque vocês não vão levar. Vocês vão chegar aqui sem nada. Tenta levar o que vai permanecer. E o cuidado dela também, impedir que oremos, tenhamos piedade por aqueles que não alcançaram o reino dos céus por não viverem assim, ou por viverem da maneira material. Como conciliar isso com o dia de hoje? Claro que ninguém aqui em sã consciência é rei ou rainha. Se bem que todo mundo que está fora do espiritismo, quando se fala em reencarnação, os caras sempre falam isso. Parece que já é piada, jargão. Todo espírita foi rainha, foi rei, nunca ninguém foi mendigo. Isso não é verdade. Mas alguns falam que são, aí fica por conta de que em tudo quanto é lugar tem gente de tudo quanto é jeito. Tá? Ser humano é assim. Mas todo mundo sabe que quem estuda um pouquinho sabe que não é esse negócio. Né? Que não tem esse negócio de todo mundo foi rainha, ou todo mundo foi um ser, ou alguém que teve um nome na Terra, assim, assado. Mas a verdade é o seguinte, vamos trazer para nós, que vivemos uma vida normal. E aí a gente tem um outro parâmetro, que não é uma comunicação de uma rainha, mas são comunicações semanais que o pessoal, corpo mediúnico da nossa casa, que convive com trabalhos de assistência aos desencarnados, que a gente ainda chama erradamente de desobsessão, mas a gente está se educando para não chamar mais, porque um tratamento é um atendimento fraterno a espírito desencarnado. A mesma coisa que se faz depois da reunião com os vivos. Sexta-feira à noite a gente faz com os mortos. À noite e à tarde. A gente passa uma sexta-feira conversando com o morto numa sala com uma luz vermelha.
quem passa ali e fala, um bando de maluco que está ali. Mas, tudo bem, é uma loucura sã. Esses espíritos têm o mesmo problema. É claro que o problema é proporcional, em termos de expectativa, ao conhecimento que eles têm e até a posse, ou o poder. Vamos colocar assim, quanto mais poder e mais dinheiro eles têm, e menos consciência do que seja um mundo espiritual, maior sofrimento eles têm. Com coisas até simples, tipo desencarnar e ver pessoas dentro da casa que era dele, quando encarnado. E ele fica para morrer, que ninguém sai dali, ele não tem mais posse daquilo ali, e pior, ninguém dá atenção para ele. Esses são os espíritos que não têm consciência de que desencarnaram. Então isso vai mudando de nível em nível. Aquele que já tem consciência, ele perde a noção do que é meu e que não é, mas mesmo assim sente falta. Os que têm consciência que isso aí não leva, ele começa a ter remorso, que é justamente o problema dela, de reconhecer que não viveu adequadamente. Eu não sei, sinceramente, qual que é o pior, porque são fases que o espírito passa e cada um tem uma dor. O peso dessa dor é diferente e é proporcional ao que ela tem. Não tem como a gente sentir a dor do outro. A gente imagina, mas não tem como sentir a dor do outro. Até porque que é uma dorzinha para mim, pode ser uma dor muito grande para você e vice-versa. Então é o peso que aquilo ali tem para a pessoa. Às vezes a gente observa no convívio de cada um de nós, pessoas que sofrem sem motivo aparente, para nós. Como assim? Ih, fulano me deu bom dia. A pessoa passa o dia todo com aquele troço engasgado aqui, com um troço no peito, e fulano não deu importância para mim, fulano não deu importância. Às vezes fulano não viu porque não viu. Às vezes fulano não viu porque estava com um problema do tamanho de um bonde, passou pela pessoa e não viu. E a outra fica sofrendo horrores porque o cara não deu bom dia, ou a pessoa não deu bom dia para ela. Orgulho exacerbado. Então, vamos ver. O problema pode ser o mesmo. O peso desse problema vai ser diferente para cada um, porque depende da experiência de cada um como espírito. Então, para nós, que vivemos um dia a dia normal, a gente tem que pensar o seguinte, partir de alguns parâmetros. Porque uma coisa é o estar, como Jesus falou, estar no mundo ou ser do mundo. Nós vamos ter muito problema se nós encararmos, se nós nos vermos como homens. Homens e mulheres, mas homens no sentido de humanidade. Só ver como homem. Se eu só me ver como homem, eu vou ter uma vida. Eu vou viver uma vida material. Tem o começo, um meio e um fim. E dependendo do que eu veja até dessa vida, eu vou ter um comportamento. Outra coisa somos nós, que tirando as pessoas que estão chegando aqui a primeira vez, quem não está vindo aqui pela primeira vez, já voltou, é porque acredita na imortalidade da alma, se vê como espírito. Ou pode até acreditar e pode ainda não se ver como espírito. Mas a gente tem que treinar isso. Se ver como espírito. Por quê? Porque uma coisa é eu viver na Terra como espírito. Porque eu me vendo como espírito, eu sou um espírito na Terra. Se eu me ver como homem, eu sou um homem da Terra. Completamente diferente. Os valores mudam. O peso que a gente dá às coisas são muito diferentes, dependendo dessa ótica. Então vamos lá. Nós temos uma oportunidade grande agora no encontro de carnaval, são 3 dias, em que nós vamos estar tentando nos ver como espíritos. Sou espírito e vou procurar qual a decorrência disso, quais são as consequências de eu ser espírito. Porque não adianta nada eu vir para um centro espírita, falar que eu sou espírita, entender isso e não viver como. Quando eu digo não viver como, não é perfeição. Porque nós não somos perfeitos. A gente não pode ter essa ilusão. E às vezes tem ilusão que é perfeito
É até pior, porque você cria uma autocrítica tão grande que você fica insuportável. Porque ninguém vai querer chegar perto. Dentro do que nós somos, é horrível viver com alguém perfeito, ou pelo menos deve ser. Porque eu nunca convivi com ninguém perfeito. E eu acredito que vocês também, porque se ninguém aqui lembra da convivência com Jesus, que foi o único que passou por aqui com essas condições. Então você vê, se nós começarmos, aqui tem um ponto de equilíbrio que a doutrina espírita é capaz de dar para a gente, nem 8, nem 80. Que eu não posso nem entrar numa de que eu sou espírito e vou dormir com a cabeça na pedra, vou ser humilde, vou andar com roupas simples, tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara pode estar com um monte de roupa simples e o nariz dele tem um ângulo muito grande, a inclinação nasal dele ser muito grande, que é o que indica o orgulho do sujeito. Se chover, morre afogado. Não é pela roupa. A roupa é o aspecto externo e que nós estamos acostumados a julgar pela aparência. Não é pela aparência, é pelo conjunto, até porque a aparência ela é consequência da necessidade da nossa vida material. Você trabalha num lugar que você tem que estar bem arrumadinho, tu vai estar bem arrumadinho, mas isso não vai te fazer mais honesto do que o outro que trabalha humildemente lá, com o jeans dele, o tênis. Então não é por aí. Mas o equilíbrio que a gente tem que ver é o valor que eu dou às coisas. Porque a lei de progresso, e aí isso que a doutrina espírita tem que fazer para a gente, ou deveria fazer para a gente, eu tenho que entender a lei de progresso para que eu tenha essa medida correta. Para que eu não seja bobo o suficiente e achar que eu não vivo, que eu não preciso de dinheiro para viver, e que eu não seja também bobo o suficiente para achar que só o dinheiro que vai me trazer felicidade. Porque é muito simplista eu falar assim, não, mas peraí, se eu vou ser infeliz de qualquer jeito, estou num planeta de provas e expiações, é melhor ser infeliz com dinheiro do que duro. Pode ser. Se eu pensar por um ângulo pequeno. Mas se eu viver como espírito, e como espírito eu tenho uma vida anterior, uma atual e vou ter posterior, várias, eu tenho que entender qual o limite disso. Não é o aqui e agora só. Eu tenho uma perspectiva, inclusive de conquistas. Porque se eu enxergar uma vida, só essa vida, e eu viver para essa vida, é a justificativa que a gente escuta de todo mundo. O cara fala assim, tá fumando. Estou dando exemplo de fumo, cada um tem um problema, porque é mais fácil a gente entender que é algo material e que mesmo que os que fumam sabem que prejudica e quer parar, só não consegue. Aí as pessoas, algumas falam assim, se fumar eu vou morrer, se eu não fumar eu vou morrer também, aí eu fumo. Está olhando só o corpo físico. Isso é um exemplo de quem só se vê como homem físico, corpo físico. Morreu, acabou para ele. Realmente, o pulmão pode estar todo ferrado, vai estar ferrado lá, acabou, o micróbio vai engolir, vai comer, vai se alimentar pior do que o outro que está são, mas tudo bem, vai sumir tudo. Que é diferente de eu pensar como espírito. Tudo bem, eu vou morrer. Mas em que situação eu vou morrer? Como eu vou chegar na vida depois da morte? E mais ainda, como esse problema que eu estou colocando para dentro de mim, estou me intoxicando, como qualquer outras coisas que a gente faz também. Porque antes que a gente comece a pensar aqui no parente que fuma, no irmão que fuma, no marido que fuma, na mulher que fuma, a gente pensa que a gente se intoxica também com Coca-Cola, a gente se intoxica com pensamento mal, com falar mal do outro. Então ninguém está isento disso não. Está usando um exemplo bem material para todo mundo identifica. É pela consciência do que isso vai fazer. Porque senão eu vou morrer e até chego no outro lado, como a gente vê um monte de espírito que continuam fazendo a mesma coisa que fazia quando encarnado. Por quê? Sabe que sobreviveu, mas não tem a noção que vai voltar. Pode até ter a noção que vai voltar, mas não sabe qual é a repercussão daquilo no corpo que ele vai tomar de novo.
Então você vê, ó, são gradações de conhecimento que vai dar condições ao espírito de tomar decisões melhores. Se ele só enxergar até a sobrevivência da alma, ele pode até pegar, tá legal, tudo bem, mas chega do outro lado, vê que continua vivo. Inclusive que ele pode usufruir das coisas que ele usufruía, sugando do outro, de uma maneira até mais simples, ele continua com aquele vício e vai se alimentar. O que tu vai falar para ele? Aí tu tem que apelar para o passo seguinte, que é a reencarnação. Olha, se você continuar fazendo isso, porque ele perdeu o primeiro medo, ele chegou lá e ficou, se viu inteiro, mas aí ele continua e fala assim, não, agora está melhor, que eu faço até de maneira mais tranquila. Fala assim, olha, mas quando você reencarnar, o corpo que você vai tomar vai receber o reflexo do distúrbio que tu tem no corpo espiritual, que é o corpo de relação dele, depois da morte. É a parte do perispírito que fica com ele e que ele vai se identificar. Então ele já tem outro parâmetro, mesmo se vendo como espírito lá, ele tem que se enxergar como espírito voltando. Essa é a oportunidade que a gente vai ter no encontro. Não só a sobrevivência, mas ver o depois da morte. Então tem as colônias que o pessoal vai visitar e vai dar uma olhada. Mas principalmente entender o recurso também e o que faz parte da lei, que é a reencarnação. Por isso vai se estudar o perispírito para ver o que o perispírito retém e o que ele traz de volta para o corpo que a gente vai tomar. Então você vê, vale ainda aí, com uma clareza muito grande, o que Jesus colocou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A pessoa que vive, aí vamos pensar, porque a gente deve estar pensando, tá legal, eu estou aqui dentro do centro, sei dessas coisas. Mas as pessoas que eu amo, as pessoas da minha família, que não conhecem, não estão aqui, cada um vai chegar ao seu momento. Mas lembrando que o importante não é ser religioso. Isso é o 8. Não é ser religioso, é ser cristão. Só que é o seguinte, aí não pode ir para o 80, que tem pessoas, até espíritas, que não precisa ir no centro, fica em casa, vou estudar sozinho. Vai para o outro extremo, que também não é assim. Por quê? Porque ser cristão é o quê? A gente pode resumir assim, como Jesus falou lá. Resumiu a lei e os profetas. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Simples, simples. Agora vai fazer. Entre o saber o que é, e aí a síntese, e conseguir praticar aquilo ali, tem um negócio chamado entendimento e compreensão no meio disso aqui, e depois o treinamento. Porque vai falar para qualquer pessoa, perdoar o inimigo. Tu acabou de ser assaltado e seu filho foi morto. E aí? Como é que fica o coraçãozinho? Às vezes as pessoas perguntam a gente, como é que você reagiria? Eu falo, não sei. Nunca me aconteceu nessa vida. Quando acontecer, que eu vou saber como vou reagir. Bom, teoricamente, você tem todo o conhecimento por trás. Mas quando é que esse conhecimento vai ser chamado à prova? Porque falar, garganta é mole, qualquer um fala. E até não é questão de hipocrisia, não, é uma questão natural. A evolução do espírito é isso. Você passa por esse aprendizado. É tomar conhecimento da coisa, entender o que aquilo significa, interiorizar aquilo ali, e uma hora, em algum momento da vida, nós vamos ser chamados a dizer presente naquilo ali. Não é castigo, não é nada. É condição natural da vida, por isso que o mesmo problema é diferente para diversas pessoas. Vai depender da maturidade espiritual de cada um. Então, a condição de vir à casa espírita ou as outras pessoas irem a uma casa religiosa
é a possibilidade de tomar conhecimento da lei. Qual lei? De Deus. Porque se eu não entender como a lei de Deus funciona, eu não tenho como cultivar esse amor ao próximo. Eu não tenho como domar as minhas más inclinações. Porque é a lei que vai me mostrar, primeiro pela lógica, e depois pelas consequências que vão acontecer, e a gente vai ver que aquilo ali você deve ou não deve fazer. Não é só pelo teórico, não é só pelo discurso, mas é um processo natural. Então, quando nós saímos de manhã para trabalhar, e nós temos um objetivo, e o objetivo nosso é nosso ganha-pão, começa a pesar, e tem que ser assim, porque se não for, a gente está pecando em alguma coisa. Porque uma coisa é você falar assim, ó, eu não sou perfeito, não faço 100% das coisas que eu conheço, que eu sei. Isso é normal, porque a natureza não dá saltos. É outra frase que, dentro do Espiritismo, a gente não pode esquecer. E outra coisa, ó, cada um dá o que tem. Não tem milagre. Tu não entra ali e vira santo de um dia para o outro. Quer dizer, nem vira santo. Ainda mais de um dia para o outro. É treinamento, é suor. É suor. É conhecer, interiorizar, treinar. É engolir sapo, sim. Porque enquanto a gente não tem a tolerância, enquanto a gente não conquistou um grau de paciência suficiente, a gente vai reclamar do outro, a gente vai fazer um monte de besteira também, como o outro faz. A diferença disso tudo é que se você entender como a lei funciona, você vai saber que quem faz besteira é todo mundo, não é só o outro. Então, da mesma maneira que tu reclama do outro, o outro tem direito de reclamar de você. Porque aí entra aqueles dois males que os espíritos falam para orgulho e o egoísmo. O egoísmo é porque eu quero tudo para mim. E eu quero mais que os outros se danem. E o orgulho é que eu sou melhor do que você. Então, se eu sou melhor do que você, eu mereço tudo, tu não merece nada. E o egoísmo, uma coisa alimenta a outra. E você se sente melhor do que o outro, você critica o outro. Tanto que a gente não taca pedra no telhado do outro quando a gente tem telhado de vidro. Porque sabe que vai vir de lá para cá também. Então, a gente só ataca o outro naquilo que a gente acha que é melhor que o outro. Isso também é o entendimento. Cada um de nós está num nível de crescimento espiritual. E quando a gente fala crescimento espiritual, é tudo. São as duas asas, inteligência e moralidade. Quando a gente olhar para uma pessoa, por exemplo, está no trabalho, aí tu vê aquela pessoa com menos condições intelectuais do teu lado, se tu viver só para o mundo, e tu estiver olhando só as coisas materiais, tu vai querer atropelar ele, falar menos um, para competir comigo. Se você estiver se vendo como espírito, tu vai olhar para ele e vai falar assim, caramba, tenho que ajudar ele, porque eu já fui assim. Eu já fui assim. E a gente esquece do eu já fui assim. Quando nós vemos noticiário alguém que matou 10, 3, 5, atirou em todo mundo, a gente quer condenar ele, mas esquece de já foi assim. E pior, tem algumas pessoas que não têm nem consciência que já foram assim. Aqui dentro mesmo, pode ter espíritas que não acreditam que já foi assim. E já fomos assim. É só olhar o progresso da humanidade. Joga a gente lá para a época de Roma, a época das arenas, ou até para o Velho Oeste, com a arma na cinta, dando tiro no outro, saqueando o cara que está morto. Quer dizer, nós estamos hoje criticando espíritos que provavelmente conviveram com a gente naquela época, ficaram mais atolados que a gente, estão voltando agora para ter a última chance. Mas com comportamento que é aquele que nós já tivemos lá atrás. Aí a sociedade fica assim do jeito que está. Mas os espíritos avisam. Kardec, quando perguntou, por que isso? Numa sociedade que tem um progresso, aí você vê esse negócio do lado, essa discrepância toda, e fala, vocês esquecem, tem um aluvião de espíritos que são despejados diariamente na Terra, tendo a última chance de se recuperar. É por isso que nós somos irmãos. Como se fala assim,
Ah, todos somos filhos de Deus, os outros são nossos irmãos, é porque são mesmo. Isso não é aquele negocinho de bobeirinha, não. É porque todos somos filhos do mesmo Criador. Ainda fez o seguinte, tem o irmão maior que é Jesus, que veio, o modelo, vide Jesus. Então, olhar para Jesus e o comportamento de Jesus, e olhar com clareza, quando tiver dúvida, remete a ele. Ah, mas Jesus está muito distante de nós. Pô, pega um que está mais próximo. Pode não ser um Jesus, mas pode ser um espírito que viveu perto da gente e deu exemplos para a gente. Nós estávamos comentando agora aqui na lanchonete antes de descer, e está lembrando do altivo de algumas situações, e você vai assim, é só pensar, o que o altivo faria? O altivo faria isso? Não, então não faço. Referência não é babação de ovo, chegar, puxar o saco, fazer. Não é isso. É você entender que a referência existe e ela tem que ser positiva. Hoje nós vivemos num mundo que nós temos um monte de referência negativa e todo mundo segue. A reclama do lixo que chega na nossa porta. Mas quem recolhe o lixo? Quem puxa o lixo para dentro? Não somos nós? Então reclama o que a pessoa oferece. As pessoas oferecem o que a gente quer. A realidade é essa. Então se vê como espírito, ele pesa. Pesa até para você se sentir mal. Isso é um sinal de consciência, que a consciência está chegando. Porque você já sabe que, caramba, fiz besteira. E aí? Isso já é um sinal de progresso. Quando você chega ao ponto de reconhecer um problema, um erro que cometeu, é porque está chegando o senso. É como os espíritos falam, ó, que as pessoas falam assim, não tem progresso. A gente olha para hoje e fala, parece que regrediu. Não, progredimos sim. O fato da sociedade se chocar com os problemas que existem hoje é um sinal de progresso, porque antigamente ninguém estava aí. Se matava, se deixava ali no canto. Olha lá, o histórico, é só ver o histórico da humanidade. Então, a solução para nós, e é isso que o Espírito está preocupado em passar, é tentar viver essa vida que nós estamos tendo com a consciência de que somos um Espírito e estamos, no momento, passando por uma experiência e vamos passar por outras, como já passamos por outras lá atrás. E buscar observar nos nossos objetivos. Esse negócio do trabalho que a gente está falando. Cada vez mais a competição é maior. Então você tem que brigar para você progredir? Tem. Mas qual é o equilíbrio nisso? Tem um limite. Qual é o limite da minha busca? Qual é o limite da força que eu vou fazer para eu progredir? Meu limite é onde começa o direito do outro. É não ultrapassar aquele negócio. Se eu não gostar, não gosto, que a pessoa faça aquilo comigo, eu vou fazer com o outro. Isso não é difícil de fazer. Agora, tem que pensar antes. Numa situação de trabalho, num comentário que a gente faz, tu gostaria que a pessoa falasse mal de você quando não estava ali? Tu não está. Tu cometeu um erro. Aparece 200 pessoas para falar mal de você ali. Mas quando a gente não está na situação de que foi nós que cometemos o erro, a gente faz a mesma coisa com o outro. E os Espíritos falam para nós, se não pode ajudar, fica quieto. Não bota mais lenha na fogueira. Então são coisas assim, porque tem pessoas que vão para o campo profissional, eles não têm limite para atingir os objetivos. Que é totalmente diferente de você se esforçar honestamente, fazer todos os esforços para você progredir, porque faz parte da lei do progresso. Então nós temos que estudar, por isso que a doutrina espírita ela é completa e ela não é para tu ficar na superfície. Porque você vai olhando um negócio aqui, outro negócio ali, outro aqui, e esse conjunto de informações, eles dão equilíbrio para nós decidirmos. Porque se você olha a lei de progresso, você tem que olhar com aquilo, não é lícito eu buscar, mas até que ponto? Aí você vai para o evangelho, vai para a parte moral e segura, que é o princípio básico de comportamento. Agora, viver dentro da terra, na condição de encarnado, é muito difícil. A gente sabe que é. Por isso que ele diz, aqui aí já é na mensagem
de Baltazar, as 3 etapas que a gente vive, a importância da humildade nisso tudo. Primeiro ele fala, na infância, já é pela característica da infância, o espírito vem sem domínio do corpo, ainda não está com o corpo totalmente dominado, a ligação ainda está mais para lá e para cá, e ele é como uma mídia em branco para gravar novas coisas. Papel dos pais, aí pai e mãe, papel dos educadores é alimentar aquilo ali. Agora, se a gente passa essa primeira etapa, e ao invés de nós alimentarmos as coisas boas, a gente ficar fortalecendo os pontos fracos, aí paciência. Não vai reclamar da sociedade que a gente vai ter no futuro. E nessa hora que a criança está assim, que o espírito está assim, é a hora de uma humildade obrigada, porque é tecnicamente preparado para que ele aceite essas informações de fora. Não só aceite, como ele está ali sugando, porque ele pega tudo. Se nós falarmos uma coisa e fazemos outra, ele vai copiar o que nós fazemos. Chega a parte de maturidade que ele fala assim, é a fase que você está convivendo com outras forças. Você já saiu daquela posição de aprendizado, colocado pela própria condição da reencarnação, está de posse do corpo, totalmente, e você começa a botar para fora o espírito que nós somos. O espírito vai sair. Aí o que acontece? Eu, Paulo, esse espírito milenar, passei daquela fase da juventude, tomei posse e vou botar para fora o que realmente sou. Só que é o seguinte, eu tive uma educação. Aí vem um impulso para botar para fora o homem velho. Aí eu tenho uma educação que eu recebi, eu vou comparar. Aí é o parâmetro. Caramba, eu quero fazer isso. Mas meu pai e minha mãe ensinou que é isso aqui. Ou então a religião me ensinou que é isso aqui. Opa, eu vou confrontar e vou escolher. Se ninguém me der um parâmetro, eu vou botar para fora o que eu sou como espírito. É claro que não vai, passou então em branco na encarnação. Não, aprende. Eu costumo dizer, se a gente passar a encarnação e não fizer nada para ninguém, fica só olhando a banda passar, tu na próxima encarnação tu vai ver um bom colunista social, um bom vigia. Porque pode não fazer nada, mas vai prestar uma atenção, porque tu ficou só olhando a banda passar, alguma coisa vai aprender ali. Então, aprende, mas não cumpre uma programação. Você veio com uma programação e não cumpriu, porque não quis. Optou por não fazer nada. Mas se você fizer qualquer coisa, você vai aprender. Mas você pode rejeitar isso se você não teve, na fase de infância, material para você consultar e comparar com o que você está trazendo. E o contato com outras forças é por quê? Porque na maturidade você vai ter outros espíritos que estão na mesma situação. Outros influenciadores, disputa de liderança. Então vai depender muito do conceito que eu trago e que eu aprendi. Ou que eu já tinha, ou que eu aprendi nessa encarnação para defrontar isso. Quando ele fala que tem que ter humildade, para quê? Para não ficar, ele usa uma palavra aqui de o sentimento, deixa eu ver aqui se eu acho, eu tinha marcado aqui, mas depois eu perdi. Autoritarismo. Essa palavra aqui, autoritarismo. Porque aquela briga toda, você chega um momento que você não quer discutir mais, você quer impor. Hoje nós temos diversas demonstrações disso, porque as pessoas querem se expressar, falam, a mídia está aí. Só que é o seguinte, todo mundo quer impor o seu pensamento. Se você não pensa igual, tu está errado. Quer dizer, é liberdade para você pensar igual ao outro. Divergência de pensamento vira briga. Então isso é falta de tolerância. É falta de visão de espírito também. Porque se formos ver, todos estão brigando por coisas materiais. E nós já vimos que o poder, olha a diferença, como é que isso muda. Para o cara que vive a vida material, poder é algo que vai dar capacidade dele fazer algo. Para quem é espírita e se vê como espírito, o poder só traz responsabilidade. Só isso. Por isso que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza. Porque quanto mais tu tem,
mas tu tem que devolver. A cobrança vai ser em cima do que me emprestaram para eu fazer. Se eu tenho poder, dinheiro, meu amigo, o que tu fez com isso? Usou só para você? Então você tem que multiplicar aquilo ali. Tu pega lá a parábola dos talentos, a referência que a gente tem. Então, a visão que o Espiritismo passa, e por isso é importante estudar e entender, como as outras pessoas das outras religiões, que estudem lá a visão de que cada religião dá. Porque é aquilo ali que para ela vai ser a lei de Deus. E Leon Denis fala um negócio muito legal. A grandeza de uma religião está na proporção do Deus que ela mostra. E a doutrina espírita mostra um Deus que é perfeito em tudo. Uma lei que ela está toda alinhavada, não tem buraco. O dia que a nossa lei dos homens for igual à lei de Deus, acabam os problemas. Só que vai depender exatamente da gente para que essa lei se iguale. E os Espíritos falam isso em comparação da lei de Deus com a lei do homem. A lei do homem é imperfeita. E ela vai se chegar, a tendência é essa, ela se aperfeiçoar chegando mais próximo à lei de Deus. Só que isso só vai acabar quando você tiver, no mínimo, a humildade de reconhecer que está errado. E na maturidade, Baltazar coloca que também é necessário essa visão ampla, porque é a hora que o espírito se sente com poder pessoal, entendimento, pelo lado profissional ter a vivência, ter a maturidade da experiência, seja ele qual for, como ele cita lá no início, ó, que gerencia a sociedade, família ou a inteligência. Quer dizer, quando você chega a um estágio em que você tem confiança naquilo, na bagagem que você tem, aí também mora o perigo. Porque você pode querer se impor por aquilo ali. E aí Baltazar fala que por isso a necessidade da humildade nessas etapas todas. Porque se a humildade não estiver presente, a gente vai se perder. Em qualquer situação que a gente tiver. Então, para viver e para escolher, é diretamente, a gente pode falar assim, ó, que a facilidade de escolha está diretamente ligada ao que eu conheço da lei e a maneira como eu entendo. Porque se você entende a lei de ação e reação, porque é muito difícil, cada um aqui deve ter sido questionado dessas coisas, com parentes, com colega de trabalho, com todo mundo. As pessoas não entendem, é difícil aceitar alguma coisa que aconteceu errado com ela, com a sua família, e que ela não vê a motivação. Explica isso. Não tem como explicar isso sem a reencarnação. E pior ainda, às vezes você ainda tenta colocar a reencarnação. A pessoa até entende a reencarnação, mas ela fala assim, por que isso? Qual é o objetivo? Que quando você fala assim, não, a pessoa tinha que passar por isso. Precisava passar por isso. É uma ligação com o passado. Aí a pessoa vai falar assim, mas por quê? Teria necessidade disso mesmo? O que é que a pessoa vai aprender com esse ato? E realmente, aí, meu amigo, é construção da fé. É a crença em Deus, e parte de um princípio simples. Se você acredita em Deus, acredita na perfeição da lei, não tem nada errado. Olha só. O problema é que eu começo a questionar, porque é muito mais por orgulho do que por ignorância disso aqui. Porque eu começo a não enxergar que aquilo ali é sinal de um erro meu do passado. Porque não é só a pessoa envolvida diretamente. É quem está na periferia do fato ruim que aconteceu, que atinge um monte de gente, e que ninguém aparentemente vê a causa, porque essa causa não está nessa vida, está numa anterior. E aí? Se você não se entender como espírito e não tiver essa visão ampla, porque, a gente repete, não é só se ver como espírito, é se ver como espírito debaixo da lei de Deus. Se não for enxergar assim, já era. E aí entra a renúncia. A renúncia, que às vezes a gente fala assim, pensa em renúncia, por exemplo, no caso de um exemplo de uma realeza, você,
vou renunciar ao meu reinado. Troço grande. Não. Para nós, são renúncias pequenas no dia a dia que vão construindo esse negócio. De você receber uma proposta de emprego, mas você fala assim, caramba, não é honesto isso. Como é que eu vou ficar nessa posição? Eu vou me segurar naquilo ali, sabendo que eu tenho que fazer uma coisa desonesta no meu dia a dia? E você vai optar. Ou eu cumpro a lei, aí no caso a lei de Deus, ou vou optar pelo bem material. Não é uma escolha que cada um tem que fazer? Aí só de pensar. Aqui pode ter muitas pessoas que rejeitaram uma proposta de posição de emprego porque não quis se expor. Não quis fazer algo que era contra os seus princípios. Ceder, falar um troço que parece brincadeira, mas até ceder aquele último pedaço de pizza para outro comer, é uma renúncia. Veja bem, nós às vezes pensamos que para a gente fazer mudança na gente, tem que dar aqueles passos imensos e que todo mundo veria. Mas os Espíritos falam para a gente, ó, essas coisas começam nas coisas pequenas. São provas que a gente não tem testemunho. São ações íntimas do ser que ninguém presencia. Pelo menos ninguém encarnado. Porque se a gente fizer, como diz o outro, fazer aqui, deixar a mãozinha de fora para todo mundo ver o que eu fiz, não vai ter mérito. O outro que recebeu o benefício vai até receber. E vai até te agradecer por aquilo ali. Mas o mérito que a gente podia ter por ter feito uma ação descompromissada com egoísmo, com orgulho, com querer aparecer ou qualquer outra coisa, aquilo ali eu não vou recolher o percentual de benefício que eu poderia recolher ali. Então, cuidado para a gente é pensar, isso interfere, é tão grave, interfere até na saúde. A gente observa pessoas que elas sofrem, somatizam isso por coisas que estão ligadas ao orgulho. Pessoas que sentem inveja do outro. A pessoa sente mais feliz com a derrota do outro que com a sua vitória. A pessoa às vezes não dorme. Coisas assim, ó, tu gosta das coisas, comprei um carrinho novo. Vai lá, não é zero, mas foi novo, tu comprou. Tu tá feliz. Até que o Lawson, do meu lado, meu amigo, chegou com um carrinho melhor do que o meu. Tem pessoas que morrem por causa disso. Tem pessoas que ficam... Não, estou falando você estava com um carro melhor, não reclama, cara. Pô, usei você como exemplo, mas o teu carro é melhor do que o meu. Eu falei, ó, não é? Falei, era eu que estava com inveja. Você vê, são coisas simples que a gente vê a pessoa sofrer por aquilo ali. Eu não vou falar isso, não. Eu ia dar um exemplo aqui, mas vão me matar. Ah, não, vou dar, que posso dar assim em geral. Nós vamos para uma festa, nós três. A gente chega lá na festa, tem 3 pessoas com a mesma roupa da gente. A gente morre do coração. Tem pessoas que ficam, meu Deus do céu, olha lá, a roupa igual a minha, se esconde, sai da festa. E tem outra pessoa que vai olhar e falar, legal, pelo menos tem bom gosto, ó, comprou igual a minha. O mesmo fato e a reação completamente diferente. Então você vê, são coisas simples, mas bota isso para o complexo. É o mesmo ponto que tem. É você dar um peso a uma coisa que não tem. Mesma coisa negócio de futebol. Ah, meu time perdeu. E aí? Perdeu. Quando tu entra numa competição, tu pode ganhar, perder ou empatar. É a condição normal. Agora, você se descabelar, sair do sério por causa daquilo, eu não permito mais do que 5 minutos. Que é o tempo de você falar até uma análise. Caramba, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Mas passou disso, entrega a Deus. Vai embora. Qualquer coisa. Então não é isso que vai fazer a gente ser mais feliz ou não. Mas se ganhar, não é proibido ficar feliz. Mas se perder, não perde tempo com isso. Deixa eles lá e a gente aqui. Qualquer coisa que for. E a gente dá importância. Então é ver o que é mais importante. Porque a gente tem que prestar uma atenção numa coisa que a gente só vê realmente. Isso é o pessoal da antiga. Falando da antiga, sempre os mais antigos, porque isso é sabedoria.
sempre fala assim, ó, nós só damos valor às coisas depois que perdemos. E é exatamente isso. Viver como espírito é dar valor às coisas certas. É discernir essa diferença entre o que eu levo e o que eu não levo para o mundo espiritual antes. Porque não adianta depois. Então, usufrui daquelas coisas que estão ao nosso lado, que a pessoa só vai dar valor àquilo depois que perde. Um almoço em família, criança passando, fazendo aquela barulheira. A gente falou do Altivo, eu lembro até hoje. O Altivo, às vezes, ficava conversando depois da reunião, passava criança fazendo barulho, aí a mãe, às vezes, corria atrás para segurar. Deixa, criança é assim mesmo. O errado, a criança está quietinha. Tu imagina, uma criança quietinha, está doente, pode olhar que está doente. Uma criança pequena, é natural isso. É claro que você não vai deixar fazer bagunça e jogar tudo para cabeça para o alto. Mas são coisas que você só entende isso, quem é mãe ou pai, e que viu o filho deitado na cama lá, murcho, com uma febre danada, e pensa nessa hora, caramba, eu preferia que estivesse correndo, fazendo bagunça e eu atrás, do que estar ali todo murchinho doente. Então é mais ou menos assim, valorizar as coisas mais simples, mas também não tirar valor das coisas que dão benefício, que às vezes a pessoa fica com hipocrisia, não, vou viver na humildade. Cara, quem não fica satisfeito de comprar uma roupinha boa, uma roupinha nova? Se arrumar um dia para ir num lugar melhorzinho. São coisas, felicidade relativa é isso. A gente tem que tirar o que a vida terrestre pode dar. Com o cuidado de quê? De não descarregar toda a nossa energia nas coisas que a gente não pode levar. Mas o prazer momentâneo que essas coisas dão, e se a gente tiver o equilíbrio, a gente pode levar. O que a gente tenta aprender dentro da doutrina espírita é exatamente isso. A convivência com o plano espiritual, ela nos dá a visão do futuro. Toda a comunicação que a gente tem aqui de noite, no final da reunião, todo o momento do passe em que os espíritos se aproximam, os médios estão ali, sentindo o plano espiritual, para nós médios isso é valoresíssimo. É uma antecipação da vida que a gente pode ter. E para quem está aqui e presencia isso, também é a crença na vida futura. E nós temos que valorizar isso e procurar viver mais como espírito. Domingo, segunda e terça, esse encontro do Livro dos Espíritos vai ser muito bom para isso. Exercitar essa condição de se ver como espírito e tentar projetar não só essa vida que nós estamos vivendo agora, mas a vida depois da morte, a vida no futuro. Abrir a visão. O ponto de vista nosso não é só de uma vida. É essa amplitude toda que só a doutrina espírita dá para a gente. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos sempre ter a vontade de progredir e o equilíbrio de enxergar os nossos limites. Aí está, meus irmãos, a mensagem que chega aos nossos corações através das reflexões que nos trouxe o nosso querido Paulo e que para nós, né, como ele mesmo diz, servirá de muito material a enriquecer o nosso conhecimento nos próximos dias, né, dentro do Carnaval, fazendo os estudos em torno do Livro dos Espíritos e tudo isso revertendo nesse fortalecimento para prosseguirmos de forma determinada na busca do nosso progresso. Que Jesus o abençoe e que possamos tê-lo aqui em outros momentos trazendo essa contribuição. Passamos então à segunda fase do nosso trabalho, que é o instante do passe, e no qual, dentro dele, o nosso Lawson vai trazer a sua reflexão na página assinada por Emanuel, contida no livro Vinha de Luz, que é a lição 173, onde, registrando uma palavra de Jesus, João, no seu capítulo 6, 32, assim nos traz: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E sob o título Pão Divino, nos diz Emanuel: toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior
que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé representam de algum modo aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, por meio da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Os médiuns agora vão se movimentar, buscando posicionarem-se, não é? Junto aos nossos irmãos, para que sejam aplicados os passes nesse processo de assistência, de amparo, que a espiritualidade vai trazer até todos nós. Mas, ao mesmo tempo em que essa ação se desenvolve junto a nós, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador da vida, a Jesus, aos espíritos que, de uma certa forma, conduzem e regulam a vida da sociedade, para que possamos também contribuir no processo de pacificação das almas, no processo de sustentação daqueles trabalhadores do bem que, durante os momentos que iremos vivenciar e que alguns estamos já vivenciando, possibilitem que a harmonia, a serenidade, o equilíbrio se faça presente junto a todos nós. É o nosso momento também de servir, mesmo que não de forma ostensiva, mas servirmos, elevando o pensamento a Deus em prece, que há de fazer com que se derramem, como neste momento, Jesus amigo, quando te elevamos o nosso pensamento, pedindo-te a intervenção destes benfeitores que nos auxiliarão a renovar as nossas energias, para que continuemos trabalhando a benefício não só de nós mesmos, mas a benefício do nosso companheiro ao lado. Ajuda-nos neste instante, abençoa-nos, dá que verta sobre nós esse bálsamo enriquecedor, esse alimento, esse pão divino que há de sustentar as nossas almas, mas que seja feita a vontade de Deus, agora e sempre. Em teu nome, pois, damos por iniciado o nosso momento de passes. Graças a Deus. Que a paz, a doce paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe nesse momento tão especial, momento esse que a espiritualidade superior se aproxima bem pertinho de nós.
nos sustentando, vibrando, para que no final de toda a reunião pública saiamos daqui com o nosso coração bem fortalecido. Meus irmãos, no início da lição, Emmanuel afirma para nós que toda reunião religiosa na Terra, seja qual for a sua crença, tem como objetivo nos preparar para a grandeza da vida espiritual. Mas, no decorrer da história, percebemos que muitos templos, casas religiosas se perderam, saíram do objetivo maior, com seus dogmas e seus cultos exteriores. Mas o tempo passou, e aos poucos passamos a buscar o verdadeiro pão da vida. Pão esse que veio realmente a nos ajudar nas lutas que por ora estamos passando. Então, aonde encontrar esse pão divino, meus irmãos? Aonde encontrar? No nosso Evangelho. Esse Evangelho que nos sustenta, que nos ajuda a refletir, que nos mostra sempre o caminho do bem, da paz e do amor, que nos mostra a trabalhar no bem, sustentando a nossa fé, sustentando a nossa esperança, nosso entendimento e, principalmente, meus irmãos, a nossa alegria de servir, a nossa alegria de viver nesse mundo que por ora observamos de tanta violência, mas que é possível. Mas Emmanuel nos chama a atenção para que tudo isso que realmente aconteça, a fé, a esperança, o entendimento, essa alegria de viver, ele nos orienta no esforço pessoal do pão divino, para que venhamos realmente a nos modificar, purificar e renovar nossas vidas. Então, meus irmãos, tudo passa pelo entendimento, tudo passa pelas nossas reflexões, pelo uso da razão, a partir do momento que nós compreendemos o verdadeiro sentido da vida, quando nós compreendemos o objetivo principal que Deus colocou para cada um de nós, que é trabalhar a paciência, trabalhar a tolerância, trabalhar a caridade, o perdão que foi citado na reunião pública dessa noite, enfim, todas essas virtudes que Deus colocou em nós como semente, e que à medida que nós formos avançando, à medida que nós formos evoluindo, essas sementes começarão a dar vida na vida de relação de cada um de nós. E quando falamos vida de relação, meus irmãos, falamos no primeiro contato, as nossas famílias, os nossos colegas de trabalho profissional, os nossos companheiros que vivem em todos os cantos, os nossos companheiros na casa espírita, que às vezes não compreendemos o seu jeito de ser, mas que também são irmãos em processo de evolução, que também são irmãos que estão em processo de aprendizado. E aqui nós estamos, aproveitando essa grande oportunidade para que realmente esse pão divino, esse pão da vida, que Emmanuel fala para nós, possa realmente fazer parte da nossa vida de relação. E quando nós percebemos que a partir do estudo estamos realmente colocando em prática o que a doutrina espírita está mostrando para nós, é sinal que realmente esse pão divino, esse pão da vida, estamos realmente colocando em movimento. Fazer vida dentro de nós. Aí iremos perceber o quanto está sendo importante esse momento que nós estamos vivendo. O quanto está sendo importante essa mais nova oportunidade que Deus está dando para todos nós, que é a nossa bendita reencarnação. Reencarnação essa, quantas forem necessárias, para nós seguirmos o caminho do bem,
o caminho da paz e do amor. E quanto mais, meus irmãos, nós aproveitarmos esse momento de estarmos reencarnados, maior, ou melhor dizendo, menor será essa distância da perfeição que Deus colocou para todos nós. Da mesma forma como nosso irmão maior chegou, Jesus, que foi também criado por Deus simples e ignorante. E pelo processo da reencarnação, da lei de progresso, foi passo a passo crescendo, passo a passo evoluindo, também absorvendo esse pão divino, como nós estamos aprendendo e absorvendo também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que a gente possa realmente aproveitar esse pão divino que Emmanuel fala para nós de uma forma prática e bem eficiente em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, ampare e proteja cada família aqui representada. Graças a Deus. Continuemos com os nossos pensamentos em prece, sustentando o momento da comunicação do plano espiritual. Meus prezados filhos, as vibrações generosas e pacificadoras de Jesus, concentradas neste ambiente, para que sejam oferecidas gentilmente aos seus corações. Cada um de vocês poderá, numa atitude de agradecimento a este generoso irmão maior, para que tudo aquilo que precisam sejam generosamente atendidos. Cada um de vocês poderão levar para os dias futuros essa pacificação e todo esse bem-estar adquiridos pelos conceitos doutrinários, mas igualmente por participar dessas vibrações de iluminação e de pacificação. Como cada raio que inicia na manhã, quando o dia surge, Jesus também ilumina com suas energias benéficas os espíritos de cada um de vocês. Em cada ponto deste planeta, essas energias se traduzem em vida, em estímulo, em esperança, e que precisam ser absorvidos por aqueles que em sintonia se colocam. As preces, o trabalho no bem, as reflexões benfazejas, filosóficas e doutrinárias, trazem todas essas bênçãos que vibram juntos para um novo dia. E não devem deixar que as circunstâncias da vida dissipem essas boas vibrações em seus espíritos. Há que mantê-las junto a cada um de vocês, no cultivo constante das boas ações e na perseverança de manterem a serenidade, mesmo diante das tribulações, e de cada vez mais buscar perdoar toda e qualquer ofensa que possa chegar a cada um de vocês. O alimento espiritual
que Jesus está a prover todos os dias é aquilo que sustenta a vida na face da terra. Em momentos como este, em que se aproximam as alegrias do mundo, esquecidos muitos das alegrias do Espírito, devemos fazer uma corrente de orações, de mentes a mentes, de corações a corações, para que essas vibrações continuem a sustentar a alegria do Espírito que busca ser elevado. Em qualquer instante em que estejam em sintonia com Jesus, estarão também recebendo dele as benesses que precisam para manterem-se firmes e resolutos. Que todos nós possamos, portanto, em preces de agradecimentos, fortalecidos e sustentados pelos estudos e vibrações aqui recebidas, mantermos-nos unidos a este querido irmão maior. Que Jesus traga a todos vocês, em qualquer instante de vida de vocês, elementos necessários que possam se traduzir em resistências contra o mal. E, sobretudo, em fortalecer as ações para efetivamente o bem se fazer presente. Construamos assim, dentro de nossos lares, pontos de luz. Nos centros espíritas, verdadeiras redes que se interpenetram nos mundos mais elevados, para que a sustentação desses lares continuem a receber e a irradiar essas vibrações de paz e luz para o ambiente em que vivem. Sustentados, pois, evocamos a presença sempre generosa desse irmão maior junto a cada um de nós. Gratos pela presença amiga e agradecidos pela vida que Deus nos oferece. Um abraço do Herman e que todos possam se sentir vibrando junto a esses benfeitores esta sensação de pacificação e de serenidade. Muita paz para todos os dias de vocês. Jesus amigo, como foi importante aqui estarmos na noite de hoje. Como foi importante, Senhor, obter todo esse ensinamento, esse conhecimento trazido pelas meditações, pelas reflexões, pelos estudos que aqui foram apresentados. Mas, Senhor, principalmente, para este alertamento que chega aos nossos corações, nos mostrando como proceder, como deve ser o nosso comportamento, na medida que internalizamos os ensinos que a doutrina espírita nos traz. Por isso, Senhor, nesta oportunidade, rogamos que essas forças continuem a nos sustentar, a nos alimentar, para que possamos, irradiando vibrações de paz, de harmonia, de serenidade, manter esta casa no amparo, acobertada, Senhor, por toda essa força pacificadora que temos a certeza nos envolverão durante todos os dias dos trabalhos que aqui serão realizados.
que estejamos sempre ligados a esses benfeitores, contribuindo, Senhor, para que esta cobertura se mantenha firme, sólida, sustentando-nos numa atmosfera de muita harmonia, de muita paz, de muito equilíbrio. E que tudo isso já se irradie de cada um de nós, que temos a consciência daquilo que responde pelo nosso dever, pelo cumprimento das nossas tarefas, do nosso dever, junto aos nossos irmãos em humanidade. Abençoa-nos, mantém-nos firmes, Senhor, confiantes e sempre junto ao teu coração amigo. Que o amor de Deus, a assistência dos benfeitores que aqui nos envolvem e o teu carinho, Jesus, sejam sempre a nossa sustentação e a sustentação desta casa de amor, deste foco irradiador de vibrações pacificadoras para toda a região que nos envolve e para esta cidade. Ajuda-nos, Senhor, a assim sermos trabalhadores do bem. Que seja, pois, em teu nome, Jesus, seja em nome de Deus, sob a assistência desses benfeitores, possamos então, de nossa parte, com a devida permissão, considerar encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje, e que o nosso retorno aos nossos pontos de origem continue sempre sob a tua bandeira protetora de paz e amor, agora e sempre. Graças a Deus.